E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast Falando a Sua Língua. Você que está nos acompanhando já está sabendo que a gente está trabalhando um vertical que vai tratar especificamente sobre o tema educação, formação, né? E isso vem trazer a necessidade de convidados que são pessoas que têm experiência, que têm uma vivência na área, que empreendem na educação. E hoje eu tenho a honra de trazer como convidado aqui para o Falando a Sua Língua, né, nesse vertical nosso de educação, da Open School, Antônio Júnior, né, que é coach, trainer, auditor, formador, mas é meu amigo. E é um cara que eu tenho muito prazer em trazer para contribuir com esse bate-papo, pela experiência que ele tem. O Antônio está falando de Passos, lá em Minas Gerais, né? E tem, né, a sua empresa de formação, que é a Auge. Ele vai contar um pouco para a gente dessa trajetória da Auge, de toda a experiência dele. Então, Antônio, seja bem-vindo. Obrigado por topar aí participar desse nosso bate-papo. E boa tarde, amigo. Boa tarde, professor Gustavo. Maravilha. Eu que tenho a honra também de estar aqui com vocês. De antemão, já agradeço aí pelo convite, pela oportunidade de poder contribuir aí com vocês, com a audiência, e poder também compartilhar um pouco dos conhecimentos, da experiência ao longo de toda essa trajetória minha desde lá atrás, que com certeza pode aí agregar e ajudar algumas, e as pessoas que possivelmente vão nos ouvir aí daqui para diante. Com certeza. Eu já agradeço a participação do Antônio, né? Desde já quero agradecer também você que nos dá o prazer da sua audiência, né? E, Antônio, eu queria que você começasse falando sobre os desafios hoje para a formação profissional. É uma linha que você está atuando, né, já há algum tempo, né? Tem a questão das imersões, que a gente vai falar também. Teve uma imersão que foi um marco, né, que foi na Canastra, né, na Serra da Canastra. Isso, formação Eu de quero líderes. ouvir também, isso. E me fala um pouquinho, qual é o desafio hoje de tocar um negócio de educação profissional, formativa, pensando na questão da estratégia das pessoas e das empresas? De antemão é o seguinte, primeiramente passa por uma trajetória e uma experiência onde primeiro a gente precisa de definir os resultados que nós queremos, os resultados que as empresas querem, para que a gente consiga desenhar a melhor experiência. Certo. Então, por exemplo, aqui, ó, desde quando nós iniciamos lá atrás, aqui eu tenho uma preocupação tremenda, essencial, que para que a gente possa, de fato, atingir o outro, a gente precisa de estar em constante processo de autodesenvolvimento. Então, Sim. é um desafio que, ao mesmo tempo, quando você transfere um conteúdo, transfere uma experiência, você precisa de pensar na aplicabilidade daquela transferência de conteúdo para a vida prática da pessoa. Tá. Então, para isso, são vertentes. Não é simplesmente você ir lá, transferir um conteúdo, fazer uma dinâmica, fazer a aplicação, mas e o dia a dia dela? O que ela leva para a vida dela pós participar de uma imersão, pós participar de uma informação? Então, isso é um desafio dia a dia para nós, até mesmo eu não paro, como disse Freud, brincando, a gente diz tudo, até mesmo a verdade, eu virei um aluno profissional. Sim. Para que constantemente eu consiga atingir e levar um conhecimento com alto grau de qualidade e competência técnica para as pessoas. Então, é um desafio diário pessoal. Então, assim, antes da gente começar a desvendar
esse mistério da capacitação, da formação profissional, o que o Antônio está dizendo, que é a liderança da Auge, está contando para a gente que ele é um lifelong learning. Ele estuda a vida inteira para poder transmitir aquilo que há de mais recente, de mais novo, para os seus clientes, para o pessoal que contrata a Auge, que contrata o Antônio. É isso, né, Antônio? Isso. E uma das questões também que de 2014, 2013 para cá, eu já trabalhando com treinamentos, já trabalhando com desenvolvimento de pessoas, eu comecei também a ter outros negócios e também a participar de outros negócios com foco em gestão e liderança, para que a gente consiga viver a gestão e a liderança na prática, para, consequentemente, conseguir agregar mais valor ainda às pessoas. Por quê? É um desafio seguinte. Hoje, falar até papagaio fala. Você fala para o papagaio, você ensina ele fala. Mas será que ele vivenciou aquilo que ele ensina? Sim. Entendeu? Então, no longo da trajetória de comprar empresa, vender empresa, você mesmo sabe dessa situação, sabe de toda essa experiência que nós passamos, de aquisição de uma empresa, de venda de empresa, de estruturação de empresa, de pegar uma empresa praticamente destruída e alavancar ela. Isso foi nos trazendo uma experiência que a gente passa um conteúdo e, junto desse conteúdo, nós jogamos a bagagem prática, a bagagem no campo de batalha, vivenciado. Isso passa a ser um diferencial. Tá. O que você está dizendo para a gente, então, é que o cara pode ter uma excelente formação, ele pode ter um programa de capacitação muito bom, mas, minimamente, esse cara precisa ter passado pela experiência, precisa ter tido a vivência do campo, para ele deixar de ser empírico e poder absorver e transmitir isso com uma precisão maior. É isso? Na realidade, vamos especificar melhor isso. Nós temos excelentes pessoas que têm um conhecimento, a parte empírica, mas essa pessoa não tem, às vezes, a vivência da aplicabilidade teórica. Olha só, não tem a vivência da aplicabilidade teórica. Certo. Essa pessoa, ela agrega absurdamente para o negócio. Tá. Agora, por outro lado, quando ela também vivencia essa aplicabilidade teórica, esse conhecimento empírico, ele potencializa automaticamente. Certo. Por qual motivo isso? Porque a própria pessoa, ela consegue, às vezes, e na maioria das vezes, concretizar aquele conhecimento quando ela transmite. Ah, mas então quer dizer que quem nunca viveu a experiência não é bom? Não, não é isso. Eu também tive a oportunidade, trabalho com pessoas que não vivenciaram, não experienciaram aquilo que ensina, mas que agregam excelentes conteúdos para as organizações. O que eu quero dizer é, se a pessoa tem a oportunidade de unir esses dois aspectos, a teoria e a vivência, isso multiplica na geração de resultados. Certo. Agora, se você teve essa oportunidade, ótimo. Se você não teve, mas quer transmitir o conhecimento empírico, ótimo. Mas, humildemente, eu sugiro, vivencie algo. Eu já cheguei por exemplo, a falar para uma empresa aqui, ó, eu vou trabalhar para você aqui, vou trabalhar com você, não precisa de me pagar nada, porque eu quero viver aquilo que eu ensino no dia a dia para me pegar uma experiência. Isso foi eu quem decidi por mim. Tá, então você também já passou por essa experiência de fazer um pro bono, vamos dizer assim. Não, justamente, porque hoje, vamos falar assim, eu atuo como gestão e liderança, gestor, líder, nas empresas onde eu passo. Consequentemente,
Eu tenho várias ferramentas de gestão e liderança na minha caixa mental de ferramentas, que essas ferramentas eu utilizei durante toda essa trajetória vivida nas empresas. Certo. Ou seja, eu adquiri uma ferramenta que eu consegui aplicar e validar os resultados dela. Perfeito. Bom, e aí explica para a gente, então, por exemplo, um modelo dessas ferramentas que você utiliza com maior sucesso aí, com maior resultado. Vamos dar um exemplo. Hoje eu tenho a oportunidade aí de estar ajudando algumas empresas. Tem uma indústria aqui no sul de Minas, tem um outro restaurante, um dos mais conhecidos aqui da região, do Parque Nacional da Serra da Canastra. Não só o mais conhecido, mas praticamente o mais famoso. Sim, sim. O que a gente aprende nisso? A gente aprende o seguinte: uma ferramenta, por exemplo, que às vezes é muito taxada pelas pessoas, principalmente na área de gestão de pessoas. Por exemplo, o cara não está performando dentro da sua empresa, porque gestão é técnica, teoria, técnica, liderança é voltada ao quê? Ao desenvolvimento de pessoas, é o gestor líder. Então, uma ferramenta de liderança. Você tem uma ferramenta que você, no início da semana, você inicia com o seu time os resultados que precisam ser entregues naquela semana, mediante uma estratégia já estabelecida num cronograma macro. É uma ferramenta. Quando eu chego na outra semana, eu vou validar com o time ou com os líderes o que foi entregue. Ou seja, eu faço um check-in e faço um check-out daquilo. Quem não performou, existe uma ferramenta, feedback. Mas esse feedback, ele precisa de ser estruturado, ele precisa de ser alimentado, para que você tenha um retorno e a pessoa saia com aquele, nossa, verdade, realmente, eu preciso melhorar esse ponto específico. E a gente vai pontuando as ações, o que foi bom e o que precisa de melhorar naqueles resultados para atingir o objetivo macro. Porque a gente começa a alinhar propósito da pessoa individualmente, que ela, para conseguir o resultado pessoal que ela almeja, ela vai conseguir mediante o resultado da empresa. E quando a gente faz essa conexão, a pessoa fala, poxa, eu vou engajar mais, porque se a empresa consegue, eu atingo o meu resultado. Então, eu falei então, de uma ferramenta. na verdade, você condiciona ou traz a reflexão de que ela vai alcançar de uma maneira natural os resultados dela à medida em que a empresa também o faça. Ou seja, a identificação de missão e de propósito. É isso? Isso, quando você faz esse cruzamento de uma forma bem tranquila, sem pressão, o colaborador ele começa, o liderado ele começa a formar lá dentro do cérebro dele, de forma inconsciente, ele começa a expandir a consciência. Quando ele começa a ter esse link, ele fala, poxa, eu vou engajar mais aqui, porque quando eu engajo aqui, eu consigo gerar mais resultados, não só para a empresa, mas para a minha vida pessoal, e ajuda eu a atingir os meus resultados. E aí você começa a ter um time mais alinhado, mais focado em resultado. Então, isso é uma ferramenta de liderança que eu tive a oportunidade de viver isso na prática, de aplicar na prática. Agora eu vou amarrar com o que eu falei lá atrás. Ou seja, entendi. Se eu só transferisse o conteúdo, se eu soubesse da ferramenta de forma somente teórica, eu poderia ensinar a pessoa, poderia passar para a pessoa, ela poderia sim ter resultados, como também não poderia ter resultados por aplicar de forma errada. O que eu fiz? Eu fiz o raciocínio inverso. Porque eu lembro lá atrás de quando eu estudava matemática, o professor me explicava Bhaskara, e eu falava, onde eu vou aplicar isso? Aí eu fui atrás, na época, fazer Kumon, para entender melhor a Bhaskara, e eu arrumei para mim uma aplicabilidade da Bhaskara dentro da engenharia, para me conseguir ter esse conhecimento prático, para me conseguir ensinar Bhaskara. Olha que loucura. Quando eu tive esse insight para mim, eu falei, poxa, então tá, então eu quero viver aquilo que eu ensino. Para que eu consiga formar pessoas com
alto grau de competência técnica e a pessoa não ficar boiando. Nossa, por que ele está falando isso? O que isso tem a ver? Que isso é importante para mim? Por quê? Aí, dando um exemplo prático, você ensinar Bhaskara, você ensinar Foi uma longe, foi operação, longe. isso, o cara vai ficar assim na escola, poxa, mas por que eu estou aprendendo isso? Por que eu estou aprendendo uma operação de terceiro grau? Se o professor pega na prática e faz uma engenharia para ele, e mostra os cálculos de uma operação de terceiro grau, que essa operação tem um impacto numa coluna de um prédio, o cara vai falar, poxa, ele começou a viver aquilo na prática. Então, as formações nossas da aula, os treinamentos, nós focamos muito nessa vivência, nessa prática, para a conexão neurológica, para a sedimentação do conteúdo, para que a pessoa realmente fale, poxa, agora eu entendi o porquê eu aplicar isso na minha vida. Tá, e me fala um pouquinho dessa conexão neurológica, né? Onde que isso impacta na formação da liderança? Por que é importante o líder da empresa que você está tendo como cliente utilizar essas ferramentas? Ou seja, por que essa metodologia baseada na ciência neurológica é importante para trabalhar essa mudança de comportamento? Na realidade, é o seguinte, o primeiro ponto que eu chamo a atenção é assim, ó. Aqui em Minas, a gente fala muito de levar o cavalo ao rio. Levar o cavalo ao rio. A gente anda muito a cavalo aqui. Então, Certo. levar o cavalo ao rio. Você leva, mas você não faz ele beber a água. Você pode mostrar a água limpa e a água suja. Ele só bebe a água quando ele estiver com sede ou quando ele desejar. Tá. Então, quando nós temos um líder dentro de uma empresa, eu vou dar um exemplo prático aqui. Nós temos lá os departamentos e nós temos líderes dos departamentos. Nós temos 5 diretorias, 5 líderes, 5 diretores. Cada diretor lidera 5, 6 coordenadorias ou 5, 6 gerências. Então, nós temos 5 líderes liderando 30 líderes e cada um desses 30 tem mais 5. Olha para onde foi isso. 30 vezes 5, 150. Nós estamos falando de quase 170 pessoas, certo? Certo. Quando você ensina a importância da conexão neurológica, da sedimentação do conteúdo de forma prática nas pessoas, elas começam a performar de forma mais rápida. Onde eu estou querendo ir com isso? Estou querendo dizer o seguinte, nós vamos levar os conhecimentos, nós vamos levar a prática desses conhecimentos, nós vamos ensinar ele a aplicar as ferramentas necessárias, seja na parte de gestão e seja na parte de liderança, porque as duas andam juntas. Tá. E quando ele entende que ele, como líder, começou a desenvolver ele vai conseguir desenvolver melhor a outra pessoa. E quando que ele consegue ter essa percepção, essa maturidade dele? Justamente, a gente começa a mensurar por meio de indicadores. Por exemplo. Tá. Aí é onde começa a criar essas conexões e sedimentar o aprendizado. Para não ficar muito subjetivo, né? Porque quando a gente fala da questão neurológica, um dos questionamentos aí que o pessoal faz é como é que eu entrego isso e como é que eu consigo mensurar? Você já falou da questão do indicador, que era o que eu ia perguntar. Mas como é que aplica o indicador? Fala pra gente. O que nós fazemos hoje? Hoje a gente tem alguns aplicativos, algumas ferramentas. Vou pensar o seguinte, nós definimos ali na parte de o que nós queremos de entrega e de resultado. Então, nós vamos utilizar aí várias ferramentas de gestão com indicadores. Tá? Por exemplo, nós podemos falar aqui de, para não ficar muito técnico, mas ferramentas de gestão, como o BSC, entendeu? Nós podemos fazer plano de ação, nós podemos utilizar uma série de ferramentas com ações específicas estabelecidas para o líder. Quando isso é voltado para engajamento, quando isso é voltado para entrega de resultados, conforme o número
de colaboradores dentro da empresa, a gente trabalha com aplicativos. Cada pessoa, semanalmente, responde algumas perguntas que são específicas para o que nós queremos em relação ao líder. E quando essas pessoas vão respondendo essas perguntas, os nossos indicadores foram estabelecidos antes. E a gente começa a ter em tempo real esses números. E aí o líder sabe se ele está no caminho certo ou se ele está no caminho errado. Vamos dar um exemplo aqui prático, para sair da subjetividade. Para ficar fixado para a galera. Isso, para ficar fixado. Exemplo. Nós tínhamos aqui, em uma determinada empresa, um problema de rotatividade de turno. Que quando o turno fecha, ele precisava de entregar o que foi produzido naquele turno e deixar o posto de trabalho padrão 5S. Tá? Mostrar os resultados, como que foi a produção, quais foram as falhas, quais foram as paradas e, consequentemente, deixar o local padrão 5S para que o próximo turno chegasse, pegasse em perfeito estado de funcionamento. Tá. O que nós definimos? 30 colaboradores chegou aqui. Quando esses 30 colaboradores chegaram, de 0 a 10, o quanto você encontrou o seu local de trabalho dentro do padrão 5S? 10. Justifica esse 10. Isso estava no lugar? Aí a gente colocou 3 pontos, 5 pontos, 6 pontos. Esses itens especificamente estavam no local estabelecido? Beleza. O líder, ele precisa de quê? Ele precisa de coordenar as pessoas, delegar, mas não delargar. E aí nós perguntávamos, o líder fez o check-in no início do turno? Sim ou não? Não. Ponto. Aí ele respondia lá, não. Que na maioria das vezes não estavam acontecendo. O que acontecia? No final do turno, quando o outro chegava para assumir o turno, era feita a mesma pergunta para o turno seguinte. Entendi. E perguntava, o líder fez o check-out e o líder fez o check-in, que é uma ferramenta? Sim, não. Validamos 4, 5, 6 semanas. Onde está o problema? Nós tínhamos indicadores de 10 check-in, o líder fez 3. Sim, então nem líder, ele, nem ele poderia cobrar da equipe, porque, na verdade, ele não está colocando aquilo que ele contratou em execução. Agora eu vou concluir. Aí, beleza. Vamos treinar esse cara para fazer o check-in, o check-out, e vamos fazer o quê? Vamos mostrar para ele a importância de fazer o check-in e check-out e revisar as fichas preenchidas pelos colaboradores que chegaram no turno para verificar se pegou o posto da forma como deveria. Por quê? Porque isso tem um ganho de produtividade, porque quando a pessoa já chega e pega tudo no seu ambiente de trabalho da forma como precisa para o outro turno, quando é turno 24 horas, o que isso acontece? Você tem um ganho de produtividade de um turno para o outro. Eu vou dar um exemplo prático que aconteceu na indústria. É a empresa do quê? Desculpa. Oi? É a empresa do quê? Empresa de café, cafeína. Café, tá. É mais voltado para o ramo do agronegócio. Vou dar um exemplo do que estava acontecendo, então. Dois turnos. 8, 8, 16 horas. Aí nós temos lá, por exemplo, durante 1 hora eu empacoto X pacotes de 500 gramas de café. Dando um exemplo prático. Tá? E a cada 30 minutos, você precisa de ter uma parada na máquina e fazer uma manutenção de 2, 3 minutos. Por quê? Porque quando você faz essa parada, você aumenta a produtividade da máquina em 5%. Dando exemplo. Só que 5% em 2 turnos, multiplicado por 30, isso é absurdo. Eu estou falando de 10 centavos por pacotinho, de 5 centavos por pacotinho, mas que lá no final tem um resultado enorme. Sim, lógico. E quando você faz as paradas, você aumenta a vida útil dos equipamentos e você aumenta a produtividade. O que começou a acontecer? As máquinas começaram a quebrar. Alguma coisa está acontecendo. As máquinas quebrando não é para quebrar dessa forma. Tendo muita parada fora do necessário e fora do previsto. Vem aqui, vamos lá. Olha só, nós definimos um resultado que nós queríamos ali, aumentar a produção e ter um ganho de produtividade em torno de 5%. Para isso, precisamos, sim, parar a cada 30 minutos e fazer uma manutenção de 3 minutos.
produtividade caiu, máquinas não funcionando da forma como deveria funcionar. Vamos lá, cadê os relatórios e os indicadores? Isso pode ser por aplicativo, tá? Não estava tendo as paradas. Fomos lá, explicamos a importância, começou a fazer, os números subiram. De produção, de resultado. Hã? De produção. Produção de resultado. Passou 20 dias, começou a cair de novo. Porque o pessoal já não estava seguindo. De novo. Ah, mas por que parou? O líder na cabeça dele, esse líder dessa operação do turno, cara, isso não está fazendo muito sentido, tá? Mas para os números faz muito sentido. Sei. O que aconteceu? Então, onde está o problema agora? Olha só, o problema estava na bonificação lá no plano de carreira. Para esse líder do turno ter X% de bonificação, ele deverá fazer as manutenções e a produção deverá ficar dentro do estabelecido pela alta gestão. Tá. Para que isso fique dentro do programa, dentro da meta pré-estabelecida, ele precisa de fazer as manutenções. Logo, entendi. Caso ele não faça, é cortado o bônus. Aí o cara começa a fazer. Tá. E aí vocês chegaram, inclusive, não a somente mexer com essa questão da bonificação, mas o atitudinal de todos que deveriam, então, observar esse momento de parada e etc. É isso? É isso. É porque, assim, ó, quando a gente observa a gestão por fora, é um quebra-cabeça. É como se for, você coloca a empresa num tabuleiro. Tá. Então, esse tabuleiro, ele tem várias peças. E essas peças, elas são geridas pelo elemento humano, pelas pessoas. Então, você desenvolve as pessoas na técnica, desenvolver pessoas, liderança, técnica, gestão. Só que não adianta você forçar uma parte técnica sem preparar o psicológico, porque 80% é psicológico. A parada para o cara, na cabeça dele, era o quê? Era perda de tempo. Enquanto nós não mostramos para ele que é uma parada estratégica, porque você vai lubrificar as engrenagens, a máquina ela não vai trabalhar forçada, e olha só o que acontece no final, inclusive eles trabalham menos. Enquanto não foi feito isso, o cara não internalizou. Tá. Aí, olha só, eu falei lá atrás e agora eu comecei a trazer de forma específica a concretitude, a concretização de trabalhar indicadores. Aqui nós definimos 3 indicadores, que foi a bonificação mediante as paradas, a segunda bonificação, para ele ter os 100% da bonificação lá no final do ano, a produtividade deveria ficar dentro do plano pré-estabelecido. Perfeito. E qual que é o terceiro indicador? Aí nós falamos lá do terceiro indicador da questão da rotatividade dos turnos. Que quando o pessoal vai sair de um turno, ele deveria responder todas as perguntas e deixar os equipamentos no quê? No seu local estabelecido. Para que isso ocorreu, nós fizemos uma dinâmica. Perfeito. Pode falar de dinâmica. Nós fizemos uma dinâmica. Como que nós fizemos essa dinâmica? Nós projetamos um jogo prático linkado à produção. Nós pegamos uma caixa, deixamos ela bagunçada, e pegamos uma outra caixa e deixamos ela ordenada. Sim. Quando a pessoa pegava a caixa ordenada, ela conseguia um resultado muito mais rápido do que quando ela pegava a caixa de forma desordenada. Quando ela pegava a caixa de forma ordenada, o resultado dela era sempre maior a quando ela pegava uma caixa de forma desordenada. E quando a gente fez essa troca, todo mundo caiu a ficha de que quando o turno é passado de forma ordenada, a produtividade aumenta. Perfeito. Então, criamos uma conexão. É igual passagem de plantão. É assim que funciona. Isso. Tá, beleza. Ô, Antônio, fala para mim, como é que hoje você consegue classificar, do ponto de vista de formação, de maturidade, o pessoal que chega buscando treinamento na auge? Por que eu estou te perguntando isso? Porque a gente às vezes passa por vários treinamentos, alguns treinamentos são colocados em prática, aplicados, outros treinamentos as pessoas simplesmente terminam o dia, ganham o certificado
engaveta esse certificado, faz um memorando para a chefia, dizendo que, ó, cumpri aqui o que foi pago. E eu tenho visto, eu acompanho você nas redes sociais, né? Uma coisa que você não faz muito comigo, mas eu te acompanho. As suas formações, né? E me chama a atenção que a maioria delas é feita em loco, né? Você tem feito muito com o pessoal que trabalha na área operacional, né? Então, assim, eu acompanhei aí uma franquia de restaurante que você fez um treinamento, né? E etc. Como é que o pessoal chega? Assim, vem travado, vem trazendo alguma coisa mais ou menos dentro da expectativa e libera essa ansiedade toda, meio que esconde algumas coisas porque é a empresa que está patrocinando. Então, me faz esse diagnóstico, esse perfil do pessoal que procura esse treinamento da Auge. Pois bem, a questão da procura de treinamentos e de perfil depende muito de regiões. Por exemplo, perfil São Paulo é uma região, perfil Minas é outra região, é outro perfil. Você vai ali para o Rio Grande do Sul, é outro perfil. Você vem para Goiânia, Goiás, é outro perfil. Você já pega o lado norte ali, é outro perfil. O primeiro diagnóstico é nós entendemos o local onde a empresa atende. Se ela tem, digamos assim, uma franquia que tem, vamos supor, 1.000 unidades. É muito engraçado, porque se você pega pessoas do sul, pessoas do norte, pessoas do centro-oeste e das várias regiões do país e coloca tudo numa sala, esse treinamento você vai precisar de ter um alinhamento de expectativa por conta dos perfis ali. Certo. Entendeu? Porque eles variam, inclusive, por graus de maturidade e principalmente intelectualidade. Por conta Legal. Que aí a gente vai entrar num déficit educacional que nós temos hoje no nosso país em determinadas regiões. E que esse pessoal que se encontra nas empresas, eles passaram pela escola daquela região. Então, se aquela região específica, o profissional da empresa não teve uma habilidade cognitiva desenvolvida lá na sua infância, lá na fase da adolescência e depois da juventude, logo na sequência, a empresa ela tem dois caminhos. Ou ela desenvolve esse colaborador, ou esse colaborador não vai entregar o resultado. Não, às vezes, porque ele não quer, porque ele não tem a competência técnica, cognitiva para entregar o resultado que ela gostaria que ele entregasse. Tá, então, às vezes, assim, para não deixar passar muito, às vezes a gente tem objetos de treinamentos que não são adequados para as pessoas que estão procurando esse perfil. É isso que você está falando. Por isso que nós trabalhamos, por exemplo, uma ferramenta lá. Primeiramente, qual o resultado que você quer? Eu quero aumento das vendas. Vamos dar um exemplo. A gente está ali com a diretoria, está ali com a gestão. Vamos falar da parte operacional. Eu quero um aumento das vendas. Ponto. Tá. O que falta nas vendas? Falta abordagem? Falta prospecção? Falta fechamento? Não, o marketing está bom, chega muita gente, porém não temos fechamento. Dentro de vendas, falta habilidade de fechamento. E muitas das vezes, olha o problema, rejeição. A pessoa, ela não trabalhou muito a rejeição. E isso vem lá da infância. Então, você precisa de trabalhar isso para desbloquear isso para que ela consiga fazer os fechamentos necessários. Olha só para onde eu estou indo. E aí, já chega, as pessoas também já chegam no treinamento com essa rejeição, com pré-julgamento? Algumas sim. Aí a gente tem o quebra-gelo no início, a gente faz um levantamento antes para alinhar todo mundo e deixar numa energia legal e aumentar a energia da turma. Tá. Isso operacional. Quando você pega ali o pessoal tático, digamos assim, que está ali, que é uma liderança da operação. Gerente. Um gerente. Gerentão, Geruba. Uhum. Às vezes, o que acontece? Esse cara, ele era excelente para vendas, ou era excelente no operacional, mas não sabe liderar. E aí, gestão, alta diretoria. O que está faltando nesse cara, velho? Colocamos ele para gerenciar aqui, o resultado está lá embaixo.
Ah, mas o cara não sabe liderar. Então, ferramentas de liderança. Não só de liderança, como de gestão. Aí eu falo o seguinte, ó, pensa num bot. Aí eu mostro assim pro cara, pensa num bot. Aqui, ó, tá vendo meu braço aqui, ó? Aqui, ó. Sim. Gestão de cá, liderança de cá. Pensa nós em um rio. Eu remo gestão de um lado e remo liderança de outro. Se eu remar só gestão, eu vou começar a rodear e não vou sair do lugar. Se eu remo só liderança, eu vou remar e não vou sair do lugar. Então é gestão, gestão, liderança, liderança. E esse gerentão, igual você falou, ele precisa de ser o quê? Condicionado a liderar. Ele precisa de ferramentas. Não tem como eu cobrar algo dele que ele não sabe e não foi preparado para tal. É a mesma coisa de você querer que uma criança corre, sendo que ela começou a dar os primeiros passos. Não tem como. Então a gente É define, incompatível. É justamente, incompatível. compatível, a gente define o que ele precisa naquele determinado momento. Uhum. Agora, vamos para a alta gestão, na parte estratégica. Aí a conversa já muda. Entendi. Entendeu? Tá, mas aí o que eu queria perguntar para você, pensando nessa ideia das empresas, né, das pessoas, da encomenda, da liderança, como é que a gente faz para ser mais assertivo possível? O que eu quero dizer? Entre a encomenda, o diagnóstico e a execução, o que eu preciso para ter um treinamento bem sucedido? Ó, na minha humilde opinião, tendo em vista essa trajetória toda ao longo do tempo aí, teoria com prática. Só teoria não funciona e só a prática sem a teoria também não funciona. É você ter essa mesclagem prática entre simulações de casos reais junto com a Tá. teoria e mostrar a importância daquilo para o colaborador e principalmente o impacto que aquilo tem na empresa, na Tá. organização. A gente usa hoje, na sala de aula, a questão da sala de aula invertida, né? A Tá, metodologia. Você, inclusive, participou desse método com a gente, né? Você foi aluno nosso, né? muito bom. Hoje, no treinamento, a sala de aula invertida, né? Assim, por exemplo, você fecha com o contratante hoje, né? O cara vai estar à disposição da Auge lá daqui a 2 semanas. Então, hoje, nós estamos aí, que dia hoje? É 13 de agosto. Beleza. Nós estamos no dia 13 de agosto, o cara vai entrar para treinamento na Auge daqui a 15 dias. Tá. Nesta preparação que o cliente faz a encomenda, que você fecha com ele o armap, o aquecimento, tudo isso, você disponibiliza alguma coisa para esse público que vai estar com você no treinamento se sensibilizar? Um aquecimento, Como se fosse um digamos assim. preparo? Isso, um armap, um aquecimento. E um aquecimento, uma sensibilização. Isso, Tudo depende da do encomenda. escopo, daquilo que é definido, da encomenda. Eu acredito muito nesse formato, até mesmo gosto desse formato. Infelizmente, algumas empresas não gostam, não querem fazer isso, mesmo a gente mostrando a importância disso. Então, Tá. tudo é definido na proposta, tudo é definido na aprovação que teve, Tá. quais serão as entregas, porque o desenho precisa de ser personalizado para a empresa. Agora, é lógico, tem os treinamentos, digamos assim, já prontos, que a empresa pede os colaboradores para participarem. Sim. Isso tem sim que tomar cuidado. Tá. Bom, aí eu vou entrar numa uma outra coisa que é interessante. Como a gente está fazendo aqui essa semana dedicada à questão da formação profissional, né? E você é um cara que estuda muito, né? Estudou muito, e utilizou várias ferramentas na sua formação, né? PNL, coaching, né? Bem formado, né? Bem experimentado. Queria que você falasse um pouquinho do momento do coaching hoje no Brasil, Antônio.
para quem nos está assistindo, porque tem um questionamento muito grande, né, com relação a essa questão do coaching no Brasil. Né? Ainda continua uma discussão de cunho legal, ainda continua uma discussão de efeito prático, né? Se a paternidade do coaching é da comunicação, é da psicologia. E eu queria te perguntar, né, assim, o coaching hoje ainda vale a pena? No seu caso, eu sei que você utilizou muito para a dinâmica do autoconhecimento, né, para você se desenvolver, você, sua equipe toda, mas é um modelo em crise, vamos dizer assim, né? Ainda não tem aí uma questão legal bem resolvida, mas a pergunta é, para quem está nos assistindo, fazer coaching como formação profissional, como investimento, ainda vale a pena? Depende do ponto de vista da pessoa. No meu caso, eu fiz porque eu queria ter ferramentas na minha caixa mental de ferramentas para trabalhar como gestão e liderança. Tá. Então, a pessoa hoje, atualmente, para que ela vai fazer uma formação? Ela vai fazer para quê? Qual que é o objetivo? Primeiro, ela tem que responder essa pergunta para saber se vale a pena. Então, a gente precisa ensinar para o pessoal que está aí assistindo a gente que tudo tem um princípio de finalidade. Isso. Qual que é a Então, finalidade? quer dizer, qual é a finalidade? É isso, é isso. Isso, porque para mim, quando eu fiz, qual que era a minha finalidade? Eu participei de um processo, vi a importância de eu, como líder, como gestor, ter isso na minha caixa mental de ferramentas para ajudar as pessoas a desenvolverem. E, consequentemente, ter resultados e eu conseguir atingir os resultados dos meus negócios. Perfeito. Faz o maior efeito, porque a maioria das pessoas que falam mal é porque a maioria, tá? Que falam mal é pelo seguinte: ela se forma, mas ela não definiu a finalidade pela qual ela formou. Pelo menos, na minha humilde opinião, as pessoas que eu tive a oportunidade de conversar, eu falei, cara, mas você definiu a finalidade? Ah, mas eu investi lá 30, 40, 50 mil. Para quê? Você concorda com o fato de que as pessoas hoje são acumuladoras de diploma, de certificação? Passou a moto aí, né? Passou a moto aí, não passou? Passou. Na Então, realidade, é o que eu ia falar agora. Aqui, ó, tá. se a pessoa aplicasse 5%, vivesse 10% do que ela já aprendeu, ela teria. Nossa, ela multiplicaria os resultados. Só que a pessoa fica assim, ó, eu preciso de mais conhecimento, eu preciso de mais conhecimento. E ela pensa que nunca ela está pronta. Mas é porque ela não coloca em prática aquilo que ela já aprendeu. Sendo que se ela coloca em prática 10%, ela vai ter um resultado exponencial. Ela vai conseguir. E aí ela fica em busca de mais conhecimento, aí vira a crise do conhecimento, assim, ó. Eu preciso de mais, eu preciso de mais. Engraçado, né, Um Antônio? Porque Darwin já falava disso, né? A teoria do uso e do desuso. Quanto mais você usa aquilo que você tem, né, melhor é a utilização e o resultado. Se a pessoa tem conhecimento acumulado e não utiliza, não tem efeito nenhum. Porque pensa comigo, hoje tem várias teorias, mas vamos pensar assim, o conhecimento ele dobra, multiplica a cada 10 meses. Tá. Velho, é humanamente impossível nós conseguirmos acompanhar toda a evolução. Vamos supor, pega livros de liderança, nós temos capaz de mais de 300 mil, mais de 300 milhões de títulos, de teorias. E a gente sempre quer mais. Isso é normal de nós, que somos amantes do conhecimento. Mas a gente precisa de entender que precisamos de colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Nem que seja 10%. E aí, voltando para arrematar de vez aquela pergunta, velho, para que você vai fazer uma formação? Qual a finalidade? Eu respondi essa pergunta para mim quando eu busquei. Eu falei, minha primeira formação, sou advogado de formação, jurista. Tá, para que eu vou buscar isso?
Porque eu entendi que as pessoas que mais têm resultado são aquelas pessoas que mais são desenvolvidas comportamentalmente. Uhum. Você pega pessoas que não têm muitos estudos, não estudaram muito, mas têm um resultado fora da média, fora da curva, e a gente tem vários casos práticos aí, mundo afora. O que esses caras fizeram? Eles se desenvolveram comportamentalmente. Com quem? Como? Onde? Aí você encontra a figura de um mentor, de um treinador, de uma pessoa que ajudaram eles por trás, mesmo que nos bastidores. Alguns não falam, mas tem. Então eu respondi a pergunta, eu quero buscar porque eu tenho um objetivo e que eu preciso de ferramentas no meio do caminho. Vamos exemplificar isso? Pega um pedreiro. Eu já fui servente pedreiro, eu já fui cortador de cana, você sabe que eu cortei cana. Eu não vou começar a contar muita história, senão eu choro. Eu já fui boia fria. Você sabe não quero que você chore hoje. Entendeu? Então, assim, lá naquela época, eu tinha, por exemplo, para cortar cana, um podão. E o que eu tinha no podão? Eu tinha uma mola podão. Se eu molasse o podão, de tempo em tempo, eu cortava a cana de forma mais rápida. E eu aumentava a minha produtividade. Quando eu entendi isso, que no mundo corporativo, que eu queria, hoje, eu sou um gestor líder, tenho empresas, tenho outros negócios, eu entendi que quanto mais ferramenta eu tivesse, mais resultados eu teria. Sim. Porque saiu o podão e veio uma máquina. Então, quando eu aprendi a cortar lá no meio da máquina, eu tive uma outra ferramenta. Então, o coaching é para que você quer fazer isso? Porque eu, de forma alguma, vou banalizar algo e, de forma alguma, eu vou apedrejar algo que ajuda e sempre vai ajudar qualquer tipo de pessoa. Sabe por quê? Você pega um jovem de 18 anos, um jovem de 20, de 25 anos, de 30 anos, que nunca teve acesso a uma ferramenta dessa. Quando você aplica isso nele, ele desenvolve, mesmo que você aplique de tabela. Exemplo, eu tenho aqui numa empresa que eu atendo hoje, 4 jovens. Eu, de tabela, no dia a dia, eu vou fazendo perguntas estratégicas, eu vou dando atividades para eles fazerem. Entre aspas, eu estou aplicando e utilizando ferramentas de quê? De PNL, de coach, de liderança, o cara está desenvolvendo. Funciona? Performando. Então, por que eu vou banalizar algo? Independente do que ocorre no Brasil, do que ocorre país afora, velho, é uma ferramenta que funciona, assim como o podão hoje. Se você pegar um podão mesmo com essas máquinas, vai cortar da mesma forma. Tá bom. Bom, então a gente está entendendo que o uso de ferramenta, e principalmente como essa do coaching aí, acaba sendo uma escolha, né, muito convicta de acordo com a finalidade para a qual a pessoa vai utilizar. É isso que você está trazendo. A finalidade para a qual ela vai utilizar. Só para me fechar, pensa o seguinte, eu vou dar um exemplo prático. A audiência aí, pensa quando você vai fazer a sua casa. Você vai contratar quem para fazer? Quem que vai fazer essa casa? Sim, quem tem técnica. Tá, mas quem tem técnica? Qual é o nome desse profissional? É o pedreiro. Pedreiro. Esse pedreiro, quanto mais ferramentas ele tem na sua caixa de ferramentas, melhor é o quê? É a construção, é o resultado da obra. Então, velho, se a ferramenta te ajuda de alguma forma, usa e abusa e para de denegrir, entendeu? Perfeito. Eu tenho esse pensamento comigo. E você acha que tem muita gente que critica sem conhecer? Tem isso também, não tem, Antônio? Sem conhecer, isso tem, é lógico. Nós vivemos num mundo em que as pessoas preferem tacar pedra, entendeu? Preferem, porque é muito mais fácil. Ela não tem resultado, ela justifica. E se ela faz e não tem resultado, ela culpa Deus e todo mundo. Mas ela não olha para dentro. E aí é igual uma árvore. Se você não tem resultado, você precisa de cuidar de quê? Dos frutos. Aqui, ó, tem uma propriedade que eu ajudo aqui, que eu atendo, é plantio, é agronegócio. O cara não teve um bom resultado da safra. Faltou o quê? Adubo. O ser humano é a mesma coisa. Só que ele prefere tacar pedra, justificar, terceirizar, a olhar para si. Uhum. Eu prefiro olhar para mim, digamos assim, enfrentar o meu dragão e falar, poxa, qual ferramenta falta? Deixa eu buscar, de forma bem humilde. A ficar arrumando justificativa para tudo, entendeu? Sim.
E se eu estou no piloto de uma empresa, estou comandando uma empresa, você já sabe muito bem por onde eu passei, por todo o cenário. Se o resultado não é bom, cara, faça chuva, faça sol, que eu vire noite, que eu desdobre noite, eu vou buscar e vou atrás de uma ferramenta. Mas que vai acontecer, entendeu? Legal. Tá. Ô, Antônio, a gente já está caminhando para o final. É óbvio que a gente vai voltar depois falando um pouco da auge, né, dos resultados aí de treinamentos. Fala um pouquinho para a gente quais são os treinamentos que você oferece hoje e como é que o pessoal faz para te acessar. Hoje nós temos os treinamentos no site eunoauge.com.br, tem o canal do YouTube. Você entrou no site eunoauge.com.br, no canto superior direito vai ter ali os nossos canais oficiais de comunicação. Nós temos os treinamentos online e também nós temos os treinamentos presenciais. Como funciona o treinamento online? Tá, o treinamento online precisa de ir ali, cadastrar, acompanhar nós, e à medida que as turmas são abertas, a pessoa pode se inscrever e pode participar. Mas é online gravado ou online ao vivo? Tem os dois formatos, o ao vivo e o gravado. Tá. E também nós temos os treinamentos práticos. Então, por exemplo, depende muito. Tem o comunicação e oratória, porque comunicação e oratória a pessoa pensa que é ficar falando muito bonito, na realidade é você falar e transmitir o recado. É conseguir se comunicar, né? É isso, né? Eu queria até falar um pouquinho, rapidinho. Pessoal, vocês que estão assistindo, quem tem aí adolescente, filho na escola, o quanto antes você incentivar, né, a buscar um curso de oratória, de comunicação, o resultado na formação é bem melhor. Isso por quê? Porque vai ajudar as pessoas a se desinibirem, a se posicionar melhor, a ter um conhecimento e uma informação mais assertiva e também adquirir maior segurança, porque esses são uns dos elementos que o curso de oratória traz na contribuição individual para a pessoa. Não é isso, Antônio? Na realidade, comunicação e oratória é a porta de entrada para o sucesso, independente do que seja sucesso para a pessoa. Maravilha. É a porta de entrada. Você quer chegar chegando, já chegar entrando com força, com energia, comunicação e oratória. Pé na porta. Pé na porta, isso. Cheguei pronto, marquei presença, coloquei minha bandeira. Comunicação e oratória. Depois, liderança. Autoliderança para você liderar os demais, com bastante humildade. E já entrando no seguinte, se você quer um recado, galera, humildade, princípio da humildade, nunca saberemos tudo, sempre. Teremos algo a aprender. Sempre. Aqui no palco da existência, teremos algo a aprender. Isso é fato. Legal. E aí nós temos liderança, temos outros treinamentos lá, basta entrar lá e dar uma olhadinha. Tá, por último, antes da gente terminar, antes de você deixar sua mensagem, eu queria que você contasse um pouquinho daquela experiência sensacional do treinamento na Serra da Canastra. Legal. Da vivência. Fala pra gente como é que foi aquela imersão, que teve um pouco de convívio lá fora dos recursos mais tecnológicos, né? Levou o pessoal para uma experiência extrema, né? Isso. Então eu queria que você colocasse para a gente, que é importante para o pessoal que está nos ouvindo nesse bate-papo aí agora, já finalizando com o Antônio Júnior, o nosso CEO aí da Auge. Vai lá, Antônio. Na realidade é o seguinte, é um treinamento completamente vivencial. Nós, inclusive, temos alguns vídeos do treinamento no nosso canal do YouTube. Certo. É um treinamento que, quando a gente fala em levar a pessoa ao extremo, é porque a pessoa ela não sabe da capacidade que ela tem. Cada ser humano tem uma capacidade. Isso precisa ser destravado. Então, ela é colocada em um ambiente
sem tecnologia, para que ela consiga desenvolver mesmo ferramentas e técnicas próprias de autossobrevivência. É lógico, tudo dentro dos limites, tudo dentro de uma forma que a gente também, é lógico, precisa deixar isso claro. Segurança, higiene, tudo muito bem montado. É um treinamento em que ela faz uma vivência de 3, 4 dias. Quando ela chega ali, o primeiro momento e o primeiro impacto é, poxa, onde eu estou? Ela já começa a entrar numa carga prática desde o momento em que ela chega e ela sai dali passando por várias experiências. Aí eu prefiro deixar esse gostinho da pessoa saber quais experiências lá. Por quê? Porque é uma mágica ali que acontece com cada um, digamos assim, são ferramentas que a gente proporciona no meio do mato, entendeu? Em ambiente completamente aberto, e que ela percebe que ela pode ir muito mais além como gestor, como líder. Ah, mas eu não lidero, não tenho nenhuma empresa para gerir. Sim, mas você pode melhorar você como pessoa, em casa, você como pessoa, com seus filhos, com seus pais. Então, ela, independente do contexto e do momento dela, ela passa por vivências que proporcionam a ela um desenvolvimento não só pessoal, mas também profissional. E ela consegue perceber e vivencia que ela pode ir muito mais além. Porque, por exemplo, nós temos várias dinâmicas práticas. É lógico, a pessoa ela pode fazer ou pode não fazer. Mas até hoje todas fizeram porque elas são preparadas mentalmente para passar naquelas vivências. Perfeito. Bom, Antônio, a gente já está encerrando. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para o pessoal que está nos assistindo, que tem aí esse interesse, né, de procurar uma formação, uma solução empresarial, né? Eu conheço aí o seu trabalho, já tive aí em Passos, né? Achei sensacional, conheço você, sua equipe, né? E queria que você deixasse uma mensagem, né, para o pessoal que está pensando em fazer esse investimento, né, de contratar uma empresa que possa entregar soluções para dores e para os seus problemas, para o que está aí colocado como necessidade. Fica à vontade. Primeiro, eu agradeço a você e toda a equipe aí que nos ajudou agora nesse momento. E a mensagem que eu deixo a todos é o seguinte: o conhecimento sim liberta, tá? E que independente de onde você esteja, independente de qual resultado você tem hoje, você pode sim conseguir tudo aquilo que você almeja, desde que você esteja disposto ou disposta a pagar o preço do desenvolvimento, e principalmente do autodesenvolvimento. E que tudo na vida é a lei do plantio. Existe tempo de plantar, de regar e de colher. E antes de ter, seja. E no meio do caminho tem o faça. Ou seja, precisamos ser, fazer para ter. Perfeito. Bom, pessoal, dentro dessa nossa proposta, né, do podcast Falando a Sua Língua, né, nós conversamos com Antônio Júnior, né, que trouxe aqui, nesse contexto de escola aberta, da Open School, né, um bate-papo sobre formação profissional, sobre empreender com educação, sobre capacitar pessoas para que elas pudessem alcançar seus objetivos pessoais e profissionais. E, obviamente, a gente vai voltar com mais uma super entrevista, um bate-papo, também convidando o Antônio para uma próxima oportunidade. E com isso, a gente agradece. Antônio, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que estiveram conosco aqui durante essa hora de entrevista. E eu deixo um abraço para vocês. Falando a sua língua,
o podcast diferente de tudo que você já viu. Um abraço a todos e muito obrigado. Obrigado, Antônio. Eu que agradeço. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Obrigado.